Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, votou na noite de ontem contra as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como o uso da tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e também proibição de utilizar redes sociais. O ministro considerou essas restrições desproporcionais e concluiu que a Polícia Federal e a PGR, a Procuradoria-Geral da República, não apresentaram, na visão dele, provas novas e concretas de qualquer tentativa de fuga planejada por Bolsonaro. Então, terminou o julgamento ontem, era perto da meia-noite, com esse ministro. O único voto contrário a esse caso da tornozeleira eletrônica do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem foi um dia bem movimentado para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem que fazer até umas pontuações aqui, né, Júlio Pedro? Mas primeiro vamos repercutir essa decisão do STF, principalmente do ministro Luiz Fux, que divergiu, né, dos outros ministros. Mais uma vez, Luiz Fux tem sido uma voz divergente dentro dessa primeira turma. Porque a primeira turma é a panelinha anti-Bolsonaro, porque a gente vê lá Flávio Dino, que dispensa comentários, Cristiano Zanin, também dispensa comentários, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e, claro, também Luiz Fux, que é um dos ministros do STF mais respeitados, pelo menos pela opinião pública. Então, o fato desse julgamento estar na primeira turma já traz a Bolsonaro uma desvantagem gigantesca. E o que Luiz Fux fez foi importantíssimo para que a população saiba também que não é a unanimidade do STF que tem tomado medidas arbitrárias com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está pedindo para ser preso praticamente porque ele sabe da postura de Alexandre de Moraes e da maioria dos membros lá da primeira turma, e ele tem desrespeitado medidas que não deveriam ter sido determinadas. É lógico. Não existe na lei brasileira você impedir o acesso de alguém a redes sociais. Isso é invenção de Alexandre de Moraes. Isso quebra a liberdade de expressão. Não, é porque não tem previsão de lei. Você proíbe uma pessoa de acessar as redes sociais no seu perfil e no de outras pessoas. No de outros, isso é verdade. Isso não existe. E quando a gente fala sobre a suspensão da possibilidade dele conceder entrevista, eu seria até favorável caso não tivesse sido Lula condenado e preso, concedido entrevista. Fernandinho Beiramar já o fez também, a Roberto Cabrini, uma entrevista lendária, o próximo Marcinho VP, Marcola, todas essas pessoas. O próprio Lula, quando foi preso. Você tá pegando um espectro aí. O próprio presidente Lula. O próprio presidente Lula, gente. Claro. E só para finalizar, Virgínia, a gente vê que um tipo de imposição a Jair Bolsonaro parece muito mais ser, além de um julgamento e uma condenação antecipada, porque parece ser uma condenação antecipada, parece também uma forma de fazer com que o judiciário diga aos Estados Unidos: eu estou dobrando a aposta. Você está dando aqui, você está fazendo sua aposta, eu estou dobrando. E vamos ver quem é que vai perder no fim das contas. Sabe quem é? A população. O que a gente vem assistindo é exatamente isso. Está aumentando o tom. Cada um aumenta o tom no volume que quer dar nessa discussão que a gente vem assistindo, onde o Brasil está mergulhado. Só queria registrar que o ministro Luiz Fux, o ministro Fux, ele foi indicado para o Supremo Tribunal Federal em 2011 pela então presidente Dilma Rousseff. Olha só. E aí ele ocupou a cadeira aí que foi deixada por Eros Graus. Então eu queria registrar também como ele chegou ao Supremo Tribunal Federal. E por falar em dobrar a Luiz Fux era juiz de carreira, passado em primeiro lugar no concurso quando fez, em 2 concursos que fez para a magistratura, foi primeiro lugar, ao contrário de Dias Toffoli, que tinha feito 2 concursos e não passou em nenhum, e mesmo assim tinha notório saber jurídico. E hoje a